Monarquia sem rei? Como é que fica? E na videoaula de hoje vamos falar sobre o período da regência no Império Brasileiro. Pois é, cara, se você não assistiu o vídeo sobre o primeiro reinado, vou colocar aqui em cima um cardzinho lá para que você vá lá e assista o vídeo. Se você não assistiu ainda, capaz que você fique meio perdido aqui no meio do caminho. Mas vamos dar uma olhada. O que acontece? Lembrando lá que em 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro. Só que o herdeiro do trono brasileiro seria o futuro Pedro II, então Pedro de Alcântara. Só que ele era um moleque ali de 5 anos, não ia ter maturidade suficiente para assumir. O que dizia a Constituição do Império? Caso o imperador esteja incapacitado de governar, vai saber lá por que razão, né? Grave doença, né? Ou, como no caso que a gente está vendo aí, né, o futuro imperador é uma criança, não tem como administrar, vai saber o que, né? Se não tem condições do imperador governar, vai ser eleito uma regência, né? Então vão convocar 3 pessoas que vão manter o governo provisoriamente até que o imperador se estabeleça. Bom, acontece o que? Quando Pedro I abdica do trono, o Congresso Nacional estava em recesso. Mesmo assim, para evitar o caos, aqueles poucos que estavam ali, né, conseguiram se dirigir à Câmara e rapidamente elegeram uma regência trina provisória. Bom, essa regência trina provisória é formada por, obviamente, 3 pessoas, só para listar eles, né? Um deles era um general, o Francisco de Lima e Silva, que vai ser uma figura marcante durante boa parte da regência. Quem que era esse cara? Esse cara, bom, era um general, então ele era um militar, e um militar tipicamente centrista, né? Então ele vai ser ali o grande mediador das oposições que vão estar presentes durante a regência, né? Os outros 2, um era um liberal, o outro era um conservador, né? Eram eles o liberal Nicolau Pereira Campos Vergueiro e o conservador José Joaquim Carneiro de Campos, tá? Só para a gente conseguir entender aí o que seria o liberal, o que seria o conservador nesse contexto desse momento, né? Os liberais nesse momento eram aqueles que tinham uma tendência muito mais a um modelo que se aproximasse do modelo americano, né? Do modelo dos Estados Unidos, né? Que seria o quê? Algo ligado a um modelo federalista, né? Com maior autonomia das províncias, né? Enquanto os conservadores eram aqueles que buscavam um poder mais centralizado, né? Um governo onde o imperador ou o regente detivesse a maior parte do poder controlado nas suas mãos. Bom, assim que é proclamada a regência, rapidamente começam a surgir manifestações espalhadas pelo Brasil. Então vai eclodir na Bahia, em Pernambuco, pequenas manifestações ali, mas que vão ser muito contundentes, porque vão começar a promover algumas perseguições, inclusive levando à morte de algumas pessoas, principalmente portugueses, né, que passaram a não ser muito bem vistos. Relembrando lá que uma das grandes razões que levou à abdicação do trono por parte de Dom Pedro I foi essa proximidade de Portugal, né, ter morrido Dom João VI, ter deixado aquele espaço vago onde Dom Pedro buscava reocupar o trono através da sua filha Dona Maria da Glória, né? Nisso, essa relação Brasil-Portugal começa a ficar bem complicada. Só para ter noção, esses conflitos vão ser tão presentes que 2 dias após a abdicação de Dom Pedro, quando Dom Pedro ainda estava no Brasil, né, antes dele ir para Portugal, né, ele estava numa fragata, ele estava em águas brasileiras, não estava numa fragata no mar, né, mas dentro do território nacional, né, 2 dias depois da abdicação de Dom Pedro II foi aclamado já imperador.
né? Apesar de não ter poder nenhum, não ter coração nenhum, né? Mas assim, pegaram um moleque de 5 anos, foi até o Paço Nacional para ele acenar para o público, né? Tanto que tem uma cena risível nisso, né? Que o Pedro II foi colocado em cima de uma cadeira, né? Para poder acenar com um lenço e poder ser visto. Afinal de contas, imagina um moleque de 5 anos tentando se manifestar diante da população, como que esse cara vai ser visto. Bom, em 17 de junho do mesmo ano, a regência trina provisória foi anulada e foi eleita uma regência trina permanente, né? Afinal de contas, a primeira regência ali, né, tinha sido meio que montada às pressas, não dava muito para esperar chegar todos os senadores, deputados que estavam em suas sedes eleitorais, né, para chegar até o Rio de Janeiro e ter essa eleição. Então, nesse breve momento ali, simplesmente teve uma primeira adaptação e logo foi eleita a regência trina permanente, né? Quem participou da regência trina permanente? Continuou, né, que era o Francisco de Lima e Silva, né? Então, ele, esse general de centro, que, como eu disse, era o conciliador de todo mundo, né, vai permanecer, né? Os outros dois regentes também eram regentes que representavam grupos diferentes, só que agora não pessoas que representavam pensamentos políticos diferentes necessariamente, né? Como antes que era um liberal, um conservador, mas que representassem oligarquias do Brasil diferentes, né? Que acabavam representando oligarquias do norte, né? Era o João Braulio Muniz, que era um senador do Maranhão, né? O outro, apesar de ter nascido na Bahia, vivia em São Paulo, que era o outro senador, o José Costa Carvalho, né? Então você tinha ali um representante da antiga oligarquia, né? Aquela oligarquia nordestina, né? Ainda ligada à exploração da cana-de-açúcar, que já tinha entrado em decadência, mas também de outras produções daquela região. E a oligarquia nordestina tinha uma influência política muito forte ainda. E o outro da nova oligarquia, né? A oligarquia paulista ligada ao café, né? Que era nesse momento aí o grande polo da economia nacional, né? Então você vai ter representantes das duas oligarquias e um mediador lá no meio do caminho. Bom, vamos lá, o que vai marcar esse período novo aí da regência trina permanente? Dois elementos são bastante importantes para a gente encontrar. Um é a chamada reforma liberal. Outra coisa são as guardas nacionais, tá? Vamos uma por vez. Começa pela reforma liberal. A ideia da reforma liberal é fazer o quê? É buscar a ideia eu ia falar conservadores, é buscar a ideia dos progressistas, né, do grupo liberal, né, que era justamente buscar esse modelo que vinha lá dos Estados Unidos, que meio que virou padrão para toda a América, né? Na hora que você vai ver as independências da América Latina, o modelo dos Estados Unidos acabou virando o grande padrão, né? Tanto que a maior parte dos países que se tornaram independentes na América Espanhola, na América vão seguir esse modelo da América Inglesa, né? Repúblicas federativas, né? Só o Brasil e o México que vão destoar e que vão formar monarquias, e a monarquia mexicana acabou rapidamente, né? A do Brasil que teve uma duração maior, né? Eles eram republicanos que vão fazer a reforma liberal? Não, eles eram monarquistas mesmo. Eles sabiam que se o Brasil se tornasse república, era muito mais provável que o Brasil se desmembrasse e isso não era interessante para essa oligarquia brasileira, né? Então vamos seguir o modelo americano, dando maior autonomia para as províncias. Mas somos uma monarquia, né? Como é que vai ser a monarquia num modelo que é republicano? Bom, para isso vamos pegar um outro modelo, que é o modelo inglês, né? Que era um modelo parlamentarista. Então, dentro dessa reforma, uma das preocupações é o quê? Aumentar a autonomia das províncias. Outra preocupação é tirar um pouco do poder do executivo e transferir ele para o legislativo, transformando em algo muito mais parecido com o modelo parlamentar inglês. E para isso vai se reduzir o poder moderador.
né? Poder moderador, aquele que eu falo lá no vídeo sobre o primeiro reinado. De novo, clica no card aí em cima, né, que está a indicação aí do que é esse poder moderador. Bom, essa redução do poder moderador vai, por exemplo, impedir que o imperador, né, e que no caso o poder moderador agora era controlado pelos regentes, né, vai impedir que o detentor do poder moderador, né, o imperador, dissolvesse câmaras, né? Então, assim, qualquer câmara eleita está eleita e o imperador não pode dissolvê-las, né? E para mais uma série de funções, o imperador teria que ir lá e pedir autorização ao parlamento, né? Então a ideia era o quê? Submeter o imperador, que um dia viria, né, ao parlamento, né? Ou seja, as províncias teriam em seus representantes os reais governantes do país. E o que eram as tais das guardas nacionais? As guardas nacionais vão ser uma ideia ali proposta pelo Diogo Antônio Feijó, né? Padre Diogo Antônio Feijó, que na época era ministro da Justiça, né? E vai se inspirar num modelo francês. O Diogo Feijó ele não confiava muito nas forças armadas, nessas forças centralizadas, porque ele acreditava que detinha muito poder, né? E acreditou que ia ser muito mais útil se esse poder das armas estivesse um pouco mais diluído, né? O Diogo Feijó pertencia a esse grupo mais liberal, né, que acreditava que as províncias deveriam ter mais autonomia. E o que essas guardas nacionais? Então, todo cidadão entre 21 e 60 anos poderia se alistar, né, que tivesse em condições de ser eleitores, poderia se alistar nas guardas nacionais, né, e estariam submetidos aos governos provinciais, principalmente ao judiciário das províncias, né? E o Estado garantiria para essas guardas nacionais o armamento. No entanto, todo o resto, né, a farda, né, e até pagamento, ficava por conta própria. Dá para perceber que pouca gente ia estar disposta a participar das guardas nacionais, né? Que voluntariado ia ser esse no Brasil, né, que ia participar livremente das guardas nacionais? Bom, aí é que tá. Né? Vamos relembrando aí o que era Brasil nessa primeira metade do século XIX. Né? O Brasil era um país agrário controlado por oligarquias agrárias. Bem, essas oligarquias agrárias já tinham ali consigo as conhecidas tropas de jagunços, né? Trabalhadores mercenários ali que faziam segurança do território, né, e que trabalhavam diretamente para grandes latifundiários. Bem, quem patrocinasse essas guardas nacionais, que auxiliasse na formação das guardas nacionais, ganhava do governo algum incentivo fiscal. Nisso, as oligarquias vão passar a patrocinar essas guardas nacionais, pagar salários para quem participava disso, garantir farda, né, garantir treinamento para essas pessoas. No final, então, as guardas nacionais viraram desdobramentos dessas tropas de jagunços aí, né, e vão ser meio que exércitos particulares, né, submetidos, óbvio, a toda intervenção da justiça, mas exércitos mantidos ali por investidores privados, né? Ou seja, cada província tinha ali alguns grandes investidores, né, que garantiam a existência de uma guarda local. Nessa, o exército foi perdendo um pouco do seu poder, né? Não havia mais tanta necessidade do império investir nesse exército, afinal de contas, as guardas nacionais conseguiam manter a segurança desse território, né? Tanto que as guardas nacionais vão ser extremamente importantes durante o período da regência, onde vai eclodir uma série de rebeliões aí, né? Principalmente rebeliões que vão começar a surgir após a morte de Dom Pedro I, que havia se tornado Dom Pedro IV em Portugal, em 1836, né, quando chega ao fim o chamado Partido Restaurador. O Partido Restaurador buscava restaurar Dom Pedro, trazer Dom Pedro I de volta ao Brasil para que ele se tornasse imperador, né? Quando Dom Pedro I morre, né, esse Partido Restaurador vai se agregar aos grupos mais conservadores dentro do país, né, que vai buscar fortalecer a elite oligárquica do Brasil,
e que vai levar as camadas mais populares a sentir o efeito, o peso dessa concentração do poder nas oligarquias. Nisso vai eclodir uma série de rebeliões, né, como a cabanagem no Pará, a farroupilha no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, a balaiada no Maranhão, a sabinada dentro da Bahia, entre outras revoltas, que não vai adiantar a gente falar aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais. Cada uma dessas revoltas aí vai merecer aí um vídeo próprio para elas. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não discutir. Essa é a Prancheta do Setônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.